Bom dia a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para a live semanal no Sinjusc e esta semana vamos tratar do tema ansiedade e depressão. Estamos aqui com os nossos dois colegas. Aqui à minha esquerda, Matheus Graoski Mendes, que é psicólogo, e aqui à minha direita, a Tatiane Fuji, que é psicóloga e também psicanalista. Agradeço aí a vocês, desde já, a acolhida para vir no nosso programa. Gostaria de a vocês que estão nos assistindo hoje e há mais tempo, agradecer a participação, as curtidas, os comentários, que para nós é muito importante na produção dos nossos programas. Então, hoje, para tratar desse assunto, ansiedade e depressão, eu colocaria então aqui para você, Matheus, como é que você está enxergando esses tipos de patologia hoje, e especialmente no trabalho? Bom dia, Rossano, bom dia, Tati, e bom dia a todos que estão nos assistindo. É um tema sempre bem-vindo, né, Rossano? Porque diz respeito a, hoje, a maioria dos afastamentos de saúde hoje são por ansiedade ou depressão, ou os dois, né? Porque os transtornos que muitas vezes aparecem de forma mista, né? Quer dizer, processos de ansiedade seguidos de processos depressivos, né? Agora, a gente precisa também dar uma conceituada nisso, assim, né? Porque como os termos hoje da psicopatologia caíram, digamos assim, quase que no senso comum, né? Tá na boca do povo, né? Muitas vezes a gente recebe até os pacientes já autodiagnosticados, né, Tati? Assim, né? Olha, eu estou aqui porque eu tenho depressão, eu estou aqui porque eu sofro de um transtorno de ansiedade. Às vezes os pacientes chegam até com um CID, assim, né? Ó, eu andei lendo, porque hoje é fácil, né, o acesso às informações que antes talvez não fossem tão divulgadas dos processos clínicos, né, da psicopatologia, mas é preciso ter um cuidado, é preciso ter um cuidado com os diagnósticos. Agora, basicamente, assim, a depressão, digamos assim, o princípio de fundo dela, ela se trata de um processo que os psiquiatras chamam mais, não que nós na psico não tratamos com esse termo, mas um processo de anedonia, ou seja, uma perda do desejo diante da vida, né? Quer dizer, uma perda da vontade do trabalho, uma perda da vontade de fazer os mais diversos comportamentos cotidianos, não só o trabalho, mas cozinhar, né? Ter relacionamentos interpessoais, né? As relações sociais ficam prejudicadas. Quer dizer, há uma perda do prazer pela vida, né? Digamos assim, o princípio básico, assim, né? Agora, claro, tem o desenrolar disso, né? O desenrolar da depressão, que a meu ver se trata de um processo de luto, seja de um luto mal elaborado ou de um luto inacabado, né? De um luto prolongado, quer dizer, um luto no sentido de perda de algo que lhe é valioso, né? Seja a perda de um amor, a perda de uma pessoa, a perda do trabalho, a perda do carinho dos filhos, né? E aí o desenrolar disso é que a gente pode aí falar de um processo depressivo. E os processos de ansiedade, né, que se trata, também passa pelo crivo do desejo, né? Agora daria para se dizer que um processo de ansiedade é quase que uma crise do desejo. Né? Essa coisa que a gente, enquanto seres desejantes, a gente corre atrás dos nossos desejos, os processos de ansiedade
nos colocam diante, talvez, de um desejo que a gente não consegue muito bem definir o que é, né? Quer dizer, aí o processo de ansiedade para que eu dê conta do meu trabalho no dia a dia, então eu preciso terminar tal tarefa, final de semana eu preciso fazer tal e tal coisa, e a tua mente fica sobrecarregada, digamos assim, de coisas futuras, né, que você tem para fazer. Então seria uma ansiedade no pensamento, né? Agora tem também uma outra forma de se resolver as ansiedades através do comportamento, né? De hábitos, quer dizer, como não se consegue definir muito bem qual é esse objeto de desejo que está me deixando ansioso, eu preciso praticar comportamentos, quer dizer, eu preciso fazer coisas, né? Preciso tá fazendo alguma coisa, tá cumprindo uma tarefa, tá cumprindo um determinado ritual, né? Como se fosse uma roda viva. Exatamente. E também os processos ansiosos que vão se demonstrar no corpo, né? Que aí com a somatização. Tati, acho que vou até deixar para a Tati, assim, que é os processos que mostram no corpo, né? Que dor de cabeça, mal-estar, azia, dor nas costas, né? Palpitações, né, Tati? Eu acho que eu adorei quando tu falou isso, assim, né, da perda. Eu gostei dessa palavra, a colocação dessa palavra, porque realmente se trata aí de uma perda que de repente o sujeito não sabe muito bem o que ele perdeu. E aí a ansiedade pode aparecer, né, frente a esse objeto que o sujeito até sabe o que ele quer, mas às vezes não consegue assumir para si mesmo. E outras vezes ele sabe muito bem onde é que está o desejo dele e não consegue chegar até lá, né? Por conta de uma série de questões sociais, ou porque tem que trabalhar em determinado 2 trabalhos, 2 jornadas de trabalho, seja porque é uma mãe de família que tem que trabalhar fora e cuidar dos filhos, né? Então essa é um pouco a realidade das pessoas, assim. Mas eu acho que isso do corpo é uma questão legal para a gente colocar, para a gente localizar um pouco o que é a ansiedade, né? Ela vai se apresentar com esses sintomas e que vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Pelo menos é a minha experiência clínica, o que eu escuto da clínica, né? Há alguns bons anos, pelo menos. Então, eu já recebi pessoas com diversos sintomas, desde sintomas bastante hipocondríacos, de repente, né? Também que se apresentam. E vai um pouco além, né? Tu falou dor de cabeça, a gente pode pensar nas tonturas. Eu gosto um pouco de pontuar a agitação do corpo, que é isso que o sujeito sente e não sabe direito o que está acontecendo, que é essa coisa de quer sair, quer estar dentro de casa, quer estar com os amigos, de repente não está legal, já quer voltar para casa. Essa agitação que é até difícil de falar, né? Sim. Mas que pode ser traduzido, sim, que tem esse nome aí social de ansiedade. E que, clinicamente, a gente precisa entender para cada sujeito o que significa. O que aqueles sintomas, ou o sintoma, significa para o sujeito. Né? Acho bastante atual esse tema, já aproveito para agradecer o convite, né? Acho interessante poder falar disso, porque é um tema atual que não está só para o trabalhador, né? Está para a dona de casa, né? Está para o estudante, está para os senhores, né? Os idosos, que é uma coisa que a gente pouco fala, né? De como a terceira idade está se colocando socialmente, que lugar o idoso tem na nossa sociedade, né? Na cidade também. Então, isso a gente consegue entender por algumas estatísticas que o número de idosos que apresentam depressão e medicados aumentou um pouco. Sim. Né? Não tenho aqui exatamente os dados estatísticos, nem é a minha área, mas eu acho que é importante colocar um pouco isso, né? O idoso ele já não pode se recolocar no mercado de trabalho, ele não é aceito lá na moda, né? Então, onde é que é o lugar do idoso também, né? Esse é um dos âmbitos que a gente pode falar também da ansiedade, mas que se apresenta com esses sintomas, que para cada um
é de um jeito, né? E é importante cuidar, olhar para isso. Eu acho importante também definir qual é o momento de se procurar um especialista entre a ansiedade do dia a dia, desse mundo, dessa correria que a gente vive, e o que passou do limite do normal, vamos colocar assim, entre aspas, né? Não sabendo muito bem o que significa normalidade, mas o que passou um pouco do limite que o sujeito tem que procurar um especialista para poder falar disso, né? Era exatamente aqui que eu queria fazer uma indagação. De como é que a gente pode orientar as pessoas, porque quando se fala em ansiedade, as pessoas, o senso comum só vai perceber a ansiedade quando o sujeito faz uma síndrome de pânico, que é a ansiedade no alto nível. Né? E a depressão, as pessoas só vão entender que o outro está deprimido quando ele está na cama, debaixo da cama e não consegue sair de casa e tal. Mas, no entanto, existem vários sinais ao longo, tanto da ansiedade como da depressão, que são sinais que a gente deve estar atento. Recentemente saiu agora na Nature, que é uma revista importante, né, que os doutorandos, né, estão em processo depressivo grave, e isso merece atenção. E é um estudo feito pela Organização das Nações Unidas, que foi publicado pela Nature. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Não precisa de você identificar o ápice, mas quando é que uma ansiedade, como é que uma depressão já pode ser motivo de auxílio dos colegas e motivo de tratamento e de busca de auxílio especializado. Legal, Rossano. Quando, assim, tu trouxe aqui um transtorno de ansiedade, né, que é chamado na psiquiatria, como hoje está classificado já no CID, como síndrome do pânico, né, que é uma das formas que se apresenta a ansiedade, né, que é o medo. Quer dizer, nesse caso você tem um objeto fóbico, digamos assim, identificado. Quer dizer, eu sei o que me causa medo. E aí, quando eu estou diante disso, eu paraliso. Eu me angustio, eu não sei como lidar com isso. Né? Agora, eu consigo identificar o objeto. Né? A pessoa pode ter fobia de locais fechados. Então, quando ela está num local fechado, logo ela vai identificar que o local está fechado e vai sentir os sintomas, vai ter uma crise de medo, né? Vai paralisar, pode perder a voz, pode até desmaiar, ou diante de algum inseto, animal. E eu tendo a acreditar de que o trabalho pode se transformar também num objeto fóbico. Assim, quer dizer, o local de trabalho me causa o medo. Né? Agora, claro, tem transtornos de ansiedade que a gente não sabe, como eu disse, que a gente não consegue identificar o que é que está me deixando ansioso. E aí eu vou fazendo coisas para tentar aliviar. Sejam tarefas, pessoas hiperativas que estão sempre cumprindo uma tarefa, quer dizer, está em casa, precisa estar limpando a casa, precisa estar fazendo uma obra, precisa estar fazendo alguma coisa, né? Também pode se apresentar como rituais obsessivos, né? Quer dizer, e são diversos transtornos obsessivos em que eu preciso cumprir um determinado ritual para que eu não fique angustiado. Eu não consigo nem identificar muito assim porque, eu preciso verificar 2 vezes se eu fechei a porta, ou eu preciso sair da cama com o pé direito, porque se eu sair com o esquerdo eu fico angustiado de alguma forma, eu preciso deixar os objetos alinhados de alguma forma porque eu sinto uma angústia. Agora, o que de verdade me causa essa angústia eu não consigo identificar, né? Então, isso já nos coloca diante de vários tipos de ansiedade. A depressão, e eu vou trazer isso que tu pergunta, né, sobre quando buscar ajuda, né? A depressão também ela tem um processo, digamos assim, contínuo, assim, não chega simplesmente, agora o sujeito se caiu deprimido, né? Tem todo um processo, e que no trabalho, né, é legal aqui ilustrar isso,
tenham muito a ver com a perda, e muitas vezes essa perda, que é aquilo que eu digo, né, passa por um processo de enlutamento, né, a depressão, quer dizer, a perda de algo valioso, seja de um amor, seja de uma pessoa que faleceu, né, até a perda de um ideal no trabalho, quer dizer, eu tenho toda uma expectativa de vida, né, quer dizer, eu me preparo durante a minha juventude para alçar um determinado trabalho, estudo, faço um concurso público, né, e crio um ideal desse trabalho. Aí quando eu chego diante do meu trabalho, a coisa não é bem assim como eu imaginava. Quer dizer, agora eu vou passar num concurso, eu vou conseguir um bom trabalho, financeiramente eu vou estar equilibrado, né? Vou cumprir ali as minhas horas, vou fazer aquilo que eu gosto, e a coisa não é bem assim. Você chega lá, o trabalho é maçante, o mobiliário já não é tão ergonômico quanto você precisa, tem assédio moral, né? Tem sobrecarga de horas de trabalho, né? Quer dizer, esse ideal de trabalho cai. E aí é que pode se dar início a um processo depressivo com alguns sinais de alerta, né, que eu vejo, assim, né? Você tem muitos deles, né, Tati, acho que aparecem no corpo, assim. A perda de vontade de ir para o trabalho, quer dizer, antes eu tinha vontade, eu ficava ansioso até para ir trabalhar, agora eu já sinto um peso, já é mais difícil eu ir para o trabalho. Transtornos alimentares, perda de apetite, ou hiperapetite, a pessoa tem que comer compulsivamente, dores de cabeça, dores no corpo, irritabilidade, a perda do sono, que eu acordo na noite, pensamentos obsessivos relacionados ao trabalho. Quer dizer, eu vou para casa e estou pensando no que eu vou fazer amanhã, será que eu vou dar conta do que eu vou fazer amanhã? Aí chega de manhã, bate aquela angústia, aquele nó na garganta que eu não consigo ir, aí eu já começo a chegar um pouco mais atrasado para ver se eu não fico tanto tempo lá no trabalho, ou se eu não encontro com algumas pessoas, talvez, porque nas relações interpessoais podem ser causadoras, né, de transtornos de ansiedade e depressão. E eu acho que esses são sinais de alerta, assim. Se o trabalho se tornou um peso, você está com dificuldade de sair de casa, dores, irritabilidade, sabe? Os pensamentos sobre o trabalho te dominam para além da conta, né? Você não consegue mais ter um outro assunto que não seja o trabalho, mesmo que seja em forma de queixa. Sim. Porque às vezes a gente fala do trabalho, não da tarefa que você executa ali no trabalho, mas sim de como foi o teu dia de trabalho. Quer dizer, o trabalho maçante, quer dizer, eu estou sofrendo assédio, eu não estou dando conta das metas estabelecidas. Enfim, você pode falar do trabalho muitas vezes em forma de queixa, né, Tati? Posso pensar duas Só questões? um pouquinho. Eu gostaria aqui, antes de passar a palavra da Tati, para colocar para vocês que estão nos ouvindo, essa é a live do Sinjusk, que nós fazemos semanalmente. Obrigado por você estar aí nos assistindo, e hoje nós estamos tratando de ansiedade e depressão. E a questão que nós estamos colocando aqui, que a Tati agora vai nos ajudar, diz respeito a exatamente esses limites de procura de ajuda, né? De você não achar que a pessoa que está deprimida é exclusivamente aquela que está na cama ou debaixo da cama e não sai para lugar nenhum, mas tem outros elementos aí que podem nos ajudar nessa. Aí eu gostaria que você nos brindasse aí com a. Sim, eu gostaria de fazer uma observação que eu acho que pode localizar esse ponto da procura pela ajuda, né? Assim como bem falou o Matheus, eu acho que a gente tem que também destacar a questão do excesso. Tudo que sai muito da tua rotina chama atenção. Então, como duas coisas que eu queria pensar na fala do Matheus, que eu acho bem importantes, é a questão alimentar e o sono. Então, se a questão alimentar, você sempre se alimentou mal, comeu umas besteiras, ok. Se tu comeu até engordar 10 quilos no mês, aconteceu alguma coisa contigo. E tu fala da sua vida
como se não tivesse essa perda de brilho que o Matheus coloca no início, essa perda de desejo, de vontade, pode ser um sinal, né? A outra questão é a questão do sono. O sono, ele tem uma função para o sujeito, né? É necessário dormir para sonhar e se lembrar ou não sonhar, enfim. Mas é necessário dormir. Se o sujeito não dorme bem e apresenta uma insônia severa, também pode ser um sinal, né, disso que tu tá falando. E aí o sujeito vai acordar super cansado, vai perder a hora, né, ou se sente extremamente com vontade de dormir o tempo todo, não produz, não é criativo, ou não consegue estudar, né, ou tem uma questão com a memória. Algumas pessoas apresentam um efeito muito devastador depois de episódios de insônia, com a questão da memória. A memória some, a pessoa não consegue guardar onde deixou o pote de manteiga. Então, é um sinal excessivo, né? Não é aquilo do trivial do dia a dia, do cansaço. A gente sabe definir, né? E nada melhor do que a própria pessoa para dizer o que ela acha excessiva para o corpo dela, o que está de muito diferente. Então, acho que se a pessoa começa a dizer que tem esses sinais que o Matheus colocou, que são super importantes, e que, para mim, duas questões que são fundamentais, que é a alimentação e o sono, começam a degringolar por muito tempo, e que o chazinho não dá jeito, ou que uma atividade, uma caminhada, alguma coisa que a pessoa se distrai, um lazer não dê jeito, acho que é um sinal para procurar ajuda. Nós estamos aqui hoje falando de ansiedade e depressão na nossa live do Sinjusk, e agora nós estamos caminhando aqui para o término do nosso programa, e aí eu gostaria de ouvir de vocês, assim, nós estamos vivendo um tempo aonde a depressão e a ansiedade virou uma epidemia? Epidemia? Eu acho que por todas essas questões relacionadas ao trabalho e às relações interpessoais, porque não é só o trabalho em si, né? As relações estão muito complicadas entre as pessoas. Então, acho que vivemos uma época onde estamos propensos a ficar mais ansiosos, sim, né? Não é muito fácil hoje em dia você se relacionar, né? As pessoas, a gente não entrou muito nisso dos relacionamentos amorosos, mas hoje os aplicativos estão para facilitar os relacionamentos, mas o que a gente escuta no consultório não é isso. É que você se relaciona com muitas pessoas sexualmente, mas que a afetividade é uma coisa que nem sempre está posta ali junto com o sexual. Seria ótimo se fosse, mas o que a gente escuta na clínica não é muito isso. Isso também é um fator que causa bastante ansiedade, né? A vontade de amar, ainda bem que as pessoas ainda têm isso, né? Mas que nesse mundo onde se oferta, né, um cardápio de aplicativos, de relacionamento, de como se relacionar, né? Porque acaba ditando um pouquinho o teu comportamento de como buscar um parceiro ou uma parceira amorosa, né? Que é somente pelo clique ali, pelo match e tal. Fica um pouco complicado. Sim. Né? Uma observação. Então, se depressão e ansiedade gerar uma epidemia, né, Rossano? É legal a tua pergunta. E eu respondo que sim, mas né, quero falar sim, acredito que sim. Claro que não uma epidemia como uma epidemia, digamos, de gripe, né? Porque ele não se espirra e passa a depressão para o outro, né? Talvez se passe até pela palavra, né, Tati? Mas não pelo espirro. Agora, assim, indo até na linha do que a Tati traz aqui, nós estamos diante de uma sociedade, né? Hoje, a forma que nós nos organizamos, de uma sociedade, é um pouco também do que a gente falava aqui semana passada, que diz para você que você precisa ser feliz o tempo todo. Quer dizer, quase que um imperativo de felicidade. Você tem que ser feliz. Se no século XIX o capitalismo produzia produtos,
e o imperativo de felicidade era você trabalhar para produzir, né? Então você abria mão das relações, muitas vezes das relações interpessoais para trabalhar, para produzir, você abria mão muitas vezes do convívio com a família, né, para produzir, né, em nome do trabalho, em nome dos valores ainda do século XIX, né, em que as mulheres também, né, tinham que abrir mão da sua sexualidade em nome de um modelo familiar tradicional, tinham que reprimir os seus desejos, né, porque os homens é que podiam ter desejos sexuais, as mulheres não, né? Então, foi essa sociedade que Freud analisou. A sociedade do século XIX. O capitalismo do século XXI não é mais o mesmo, porque os produtos já foram produzidos. Então, para além dos ideais de trabalho, a sociedade te obriga a consumir esses produtos. Então, e isso muda a forma com que a gente pensa, a forma das nossas relações. Então, quer dizer, não é mais só abrir mão das coisas para produzir, para o trabalho, em nome de uma família. Não, você tem que ser feliz o tempo todo, você precisa consumir essas coisas. Né? Você precisa consumir não só relacionamentos, mas produtos. Você precisa consumir essas coisas. E o consumo dessas coisas, não dá para a gente consumir tudo, né? Porque, pelo menos para a maioria da população, não se dá para consumir tudo que se apresenta para nós. Quer dizer, eu entro lá no Instagram, as pessoas que eu sigo, as pessoas estão muito felizes tirando foto na Torre Eiffel, as pessoas estão tirando foto de pratos de comida saborosos, de carros, de roupas da moda, com seus namorados, com gatinhos e cachorrinhos fofíssimos, assim, né? Com o trabalho dos seus sonhos, quer dizer, né, eu conquistei esse lugar, porque você precisa conquistar o tempo todo, esse negócio de ficar triste é para otário, assim, não pode ficar triste. Então, isso que é uma epidemia, eu acho que mais do que a epidemia de depressão e ansiedade, tem uma epidemia de coach aí, de pessoas que se propõem a dizer para você como é que você tem que viver para ser feliz. Te dão uma receita, porque ficar triste é coisa do otário. Sim. Né? Então, quer dizer assim, quando eu me deparo com isso, com todo esse cardápio de felicidade, e eu não consigo, mas peraí, eu não consigo, a minha comida não está tão bonita assim, eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir ir para Paris esse ano, sabe? Eu não, e tem que ganhar like, né? Porque o outro precisa corroborar com você, o outro precisa te autorizar, precisa dizer, bom, essa tua postagem está valendo, essa tua viagem é da hora, tua namorada é da hora. Tem uma confirmação. Tem que ter uma confirmação do outro, porque se eu postar lá um negócio que ninguém curtiu, que negócio é esse? Ninguém tá me autorizando aí. Quando eu me deparo com esse mundo do trabalho e do consumo, principalmente do consumo, e a propaganda faz um trabalho, né, em cima disso, porque os produtos são sempre com comerciais de pessoas muito felizes com este produto. Seja propaganda de cerveja, por exemplo, pessoas jovens, e o público jovem é o endereçado aí. Por isso que os adolescentes sofrem tanto nesse modelo atual de sociedade, porque você pega um jovem e massifica ele para dizer que ele precisa ser feliz o tempo todo. Propaganda de cerveja com pessoas jovens na praia, extremamente felizes. A propaganda do novo celular com jovens namorando na festa, trocando mensagens o tempo todo, quer dizer, muito feliz. Né? E agora você imagina numa sociedade em que grande parte dos jovens ainda nem está no mercado de trabalho para acessar esse mundo de opções de consumo. Quer dizer, quando eu me deparo com esse mundo que eu não consigo acessar, e eu quero deixar claro aqui, assim, Rossano, que quando eu digo isso que eu não posso acessar, é porque ninguém pode acessar. Ninguém pode acessar todo esse cardápio. Ninguém consegue, e por mais que seja rico, mas ninguém consegue acessar todas as opções. E a angústia é isso, é eu não poder e eu não saber o que fazer com essa falta. E aí eu entristeço. Né? E não pode viver, inclusive, porque se rechaça viver
o luto, o entristecimento que tem que ser vivido, tá? Não estou dizendo aqui, defendendo que legal que as pessoas estejam deprimidas. Agora, você precisa viver a sua tristeza, né? Assim como você fica feliz, você fica triste também. Vocês trazem coisas que nos fazem pensar também, aí, em especial o que está ligado às redes sociais, que existe um modus operandi também de falsos desejos, né? Sendo colocados na medida em que o consumo é que vai dizer se você é feliz ou não. Quem tem o celular tipo XYZ com os carros, como se isso fosse uma ascensão à felicidade, né? Que é o que o consumo vai trazer para nós. Né? Posso ir além? Claro. O jovem, como o Matheus disse, é o foco, na minha opinião, de todo esse império das imagens. Tá? Existe um documentário muito interessante da BBC de Londres que fala sobre, eu não me lembro agora exatamente o nome, eu posso buscar depois e passar para vocês, mas que fala sobre o consumo da pornografia dos adolescentes, pelos adolescentes. E aí se fez todo um estudo, né, de qual seria esse reflexo do consumo excessivo. De novo a gente vai bater nessa tecla, né, do excesso. O problema não é a pornografia, nem o erotismo, que não é uma novidade, mas esse excesso de pornografia para o adolescente. E aí se viu que muitas vezes o adolescente, frente a um corpo, né, quando vai se relacionar, não sabe o que fazer direito. Não que quando no passado as pessoas se relacionavam sem a pornografia, sem o excesso de pornografia, ou com as revistas e os filmes em VHS, também não tinha um desajeitamento. Isso está para todos. Mas o excesso hoje de pornografia para os adolescentes tem causado um medo, que é isso que o Matheus falava, um medo excessivo, uma ansiedade excessiva da primeira relação sexual, do primeiro namoro, uma evitação em se relacionar. E esse estudo desse documentário mostrou que vários garotos, quando vão ter a primeira relação sexual, acabam fazendo uma forçação de barra com as meninas e que tem uma conotação de estupro. Porque quem ensinou foi o filme pornô, foi o excesso da pornografia. E que a indústria pornográfica atualmente tem trabalhado para alcançar mais seguidores, pessoas que vão visualizar, e que tem se modificado e indo muito para o lado do bizarro, né? Então, isso pautado para o adolescente é assim, devastador. Eu escuto isso na minha clínica. Interessante essa questão que você traz. Eu acho que isso talvez possa merecer até um programa específico para atuar nesse regime aí da sexualidade, a adolescência, o prazer, a depressão e a ansiedade, onde a gente pode buscar aí esclarecer mais ao nosso público. Nós caminhamos para o final, então, do nosso programa. Eu agradeço aqui o Matheus Grauowski, a você, Tatiana Funge, pela colaboração. Agradeço a você que está nos ouvindo aí, que está fazendo os comentários, e desejamos, então, a todos um belo final de semana e aguardamos vocês na próxima semana. Um abraço a todos.